Pessoal, bom dia para vocês. Meu nome é Marlene, aí eu moro na Suíça e hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre a moradia na Suíça. Como funciona, né? Até onde eu vi, porque eu moro no cantão de Berna, ou seja, no estado de Berna. Cantão é a forma como eles falam aqui, estado, né? Estado de Minas Gerais, e aqui eu moro no estado de Berna. Eu moro numa cidade com 3.000 habitantes. E no Emmental. O Emmental é uma região onde tem muita fazenda, muita produção de leite, muita produção de gado. Aqui eu vejo mais aqui é gado. Então o povo aqui é acostumado a fazer queijo e produz leite. E aí, o que eu quero falar com vocês sobre a moradia na Suíça? Quando eu morava numa outra cidade, essa cidade ela tem 30.000 habitantes. Essa cidade, para você alugar um apartamento na Suíça, você tem que ter comprovação de renda, tem que estar com o nome limpo, o nome limpo em todos os sentidos, gente. Por quê? Aí você aluga um apartamento, aí você vai morar nesse apartamento, normalmente a água e a limpeza do prédio já está incluída no condomínio. Aqui na Suíça não existe esse condomínio astronômico que existe no Brasil, para começar a história. No Brasil, os condomínios, eu não entendo não, e o brasileiro acha tudo normal, né? Condomínio no Brasil, muitas das vezes, é mais alto do que a prestação do apartamento que a pessoa está pagando. E aqui não existe esses condomínios assim não, tá? Aqui o condomínio, ele inclui a água, muitas das vezes ele inclui as máquinas de lavar. Agora eles estão modernizando, aí eles estão fazendo essas máquinas de lavar que você coloca dinheiro, mas no princípio, quando eu cheguei aqui, não tinha que colocar dinheiro. Pelo menos os que eu conheci não tinha. Você só tinha que usar as máquinas, né? E aí tem umas regras. Na maioria das vezes as máquinas estavam incluídas nesse condomínio, no dinheiro do condomínio, que eles chamam, em alemão é Nebenkost. No Brasil é condomínio, mas está incluído junto com o aluguel. Vocês vão ouvir barulho aqui, que é meus gatos brincando, viu, gente? E aí o que acontece? Por que eu quis falar sobre moradia? Porque eu assisti um vídeo um dia desse, e o pessoal falando, né, mostrando a área pobre e a área rica de alguns países, né? E aqui na Suíça também tem isso. Por quê? Igual aqui no Emmental, por exemplo, eu moro em casa, e a gente tem uma casa. Mas a cidade que eu moro são 3.000 habitantes. Então tem alguns apartamentos, alguns prédios, tudo pequeno, aqui não tem prédio grande. São poucas cidades na Suíça que tem prédios altos, a maioria no máximo 8 andares, e não é fácil de achar também não. A maioria é 6 andares. O povo aqui não gosta de ficar fazendo esses prédios muito altos não, viu, gente? Talvez também não precisa, né? A população é pequena. E aí, o que acontece? Tem prédios na Suíça que fica mesmo naquela área mais pobre, aquela parte, tem umas partes que eles deixam para os estrangeiros. E tem uma parte que eles deixam para os suíços. Por quê? Por causa da cultura, por causa do comportamento cultural das pessoas. Então aqui onde eu moro, aí o moço falou assim, que se quisesse mais barato, tinha que morar nas cidades pequenas, que nas cidades pequenas o aluguel é mais barato. Aqui na Suíça é o contrário. Aqui na Suíça, quando a cidade é pequena, igual aqui onde eu moro, o aluguel é caríssimo. Por que o aluguel é caríssimo? Eles querem peneirar, gente. Eles querem que fique sendo só suíço que mora. Então, normalmente, um casal de suíço, eles fizeram uma escola, eles têm profissão, e um casal na Suíça, eles dividem, não é que eles dividem tudo, a palavra não é dividir, o brasileiro usa essa palavra dividir, mas não é dividir. O salário deles é junto, entendeu? Então, eles fazem tudo com salário junto, tudo em união. O marido e a mulher, eles conversam, eles decidem, eles fazem em conjunto, eles tomam as decisões todas em conjunto. E aí, eles têm um bom salário, mas a cultura deles é toda suíça. Aí, por exemplo, eles vêm morar aqui na minha cidade, é pouco estrangeiro que mora aqui nessa cidade, gente. A maioria, eu vou colocar 95% é suíço. E aí o povo quer que continue assim. Aí o que eles fazem? Colocam os aluguéis altos. Mas o suíço vem, aluga e paga esse aluguel alto. Por quê? Se ele vai constituir família ou se ele já tem criança, a escola não tem estrangeiro, quase nenhum. Aqui na perto da minha casa, quase nenhum.
estrangeiro naquela escola. E aí, assim, eles fazem tudo na cultura deles, entendeu? Já nas cidades maiores, vamos falar assim, por exemplo, aqui perto de mim tem uma cidade com 30 mil habitantes. Já nessa cidade com 30 mil habitantes, o povo mistura mais. Mas mesmo assim, eles separam. Quando você manda o documento para uma mobiliária, a mobiliária, quando ela recebe o seu dossiê, que eles falam aqui, né? No Brasil seria uma espécie de currículo, só que não é para trabalho. Você tem que mandar, você tem que preencher uma ficha na imobiliária. Ou você entra na internet e você preenche online, ou você passa na imobiliária e pega aquela folha e preenche aquela folha, falando o que você está procurando. E aí a imobiliária avisa para você que tem tal e tal e tal, para você postular. Parece um negócio de trabalho, viu, gente? Aí você vai, de acordo com a imobiliária, você vai fazer as visitas e aí, na hora da visita, eles te dão um papel a mais para você preencher com salário, com isso, com aquilo, e para você pegar seu papel do SPC, que aqui é Betreibung em alemão, Poursuite em francês. Você tem que pegar essa folha, como você está com o nome limpo, e mandar. E aí, o que a imobiliária faz? Ela começa a separar o povo, ela começa a deixar prédios que só mora estrangeiro. Por quê? Porque o estrangeiro toma banho depois de 10 horas, porque o estrangeiro fala alto depois de 10 horas, porque o estrangeiro liga a televisão tarde alta, porque o estrangeiro fica andando no apartamento como se ele estivesse marchando na rua. Tem toda uma situação que o suíço não faz, normalmente não faz. Então, é separado? É separado. Se alguém falar com você que é mentira, é mais mentiroso do que ele fala chamando o outro mentiroso. Separa sim, tá? Separa sim. E outra coisa, o suíço normalmente, ele não joga uma guimba pela janela, ele não pega o lixo dele e coloca num saco normal e sai distribuindo para o lixo da cidade. Ele foi criado naquele costume de não fazer uma série de coisas porque já aprendeu com os pais anteriormente. Então, ele não faz coisas que nós, estrangeiros, na nossa cultura, é normal. Então, existe uma separação que é também para o próprio bem do estrangeiro. Então, assim, e outra coisa, o aluguel de um prédio que só tem suíço, ele é mais caro. E aí, como é que você sabe? Porque às vezes a mobiliária coloca propaganda de um apartamento num prédio que só mora suíço. E quando eu procurava apartamento, eu ia na caixa do correio e ia ler os nomes. Se fosse só nome suíço, eu nem postulava para aquele apartamento, porque tem 100% de possibilidade que eles não vão te dar o apartamento, mesmo que você tenha passaporte suíço, tá? Eles não vão te dar. Se for, por exemplo, uma pessoa que o pai é suíço e a mãe é brasileira, vamos dar esse exemplo. Ele foi criado na cultura suíça e na cultura brasileira. Então, se ele fosse 100% filho de suíço e ele postulasse por aquele apartamento, as chances dele pegar aquele apartamento, se ele não está devendo, se ele não tem dívida, se ele tem uma boa formação e um bom salário, é 100% que aquele apartamento é dele. Então, quando o pessoal vê um apartamento e não sabe dessas regras, que é estrangeiro, ele vai, se ele chegar lá, ele não olha isso porque ele não sabe, ele não conhece a cultura local. Então, ele não sabe olhar na caixa do correio e ver qual o nome que é suíço, qual o nome que não é, qual o nome que é europeu, o que eu falo europeu assim, ou francês, ou suíço, ou alemão, ou espanhol, sabe? Eles não sabem olhar, o alemão, né? Eles não sabem olhar os nomes que é utilizado nesse país, porque eles estão frescos aqui, então eles não conhecem isso. Mas quem sabe, que olha, já sabe se ele tem possibilidade, se ele vai postular para aquele apartamento ou não. E não adianta você ser um estrangeiro e sul-americano, vamos falar de sul-americano, mas o leste europeu também é discriminado. O pessoal da Romênia é discriminado? Não é que a palavra certa não é discriminada, a palavra certa é a cultura dos romênios, da Romênia, a cultura do pessoal da Iugoslávia, a cultura desses países aí do leste europeu, para lá e de alguma parte da Europa, que não é considerado europeu, eles são animados igual a gente, eles são bagunceiros igual a gente, eles fazem festa, eles falam alto,
são muito parecidos com nós, né? A cultura deles. Então, eles também passam por isso, né? E essas pessoas que migram para a Suíça, como eu e como esse pessoal todo que eu já acabei de citar aqui agora, desses países, eles chegam aqui igual eu mesmo. Por exemplo, vai fazer faxina, vai trabalhar na área de construção, só esses serviços mais pesados. Esse pessoal trabalha nesse serviço mais pesado. Então, os homens ainda ganham um valor mais elevado na área da construção, dependendo do que se ele tem um curso, alguma coisa, ou se ele está trabalhando ali meio que no negro, meio que um amigo levou para trabalhar, e aí ou ele começa ali com um contrato tipo orelha seca, e aí até eles verem que ele realmente sabe fazer aquele serviço. Então, assim, esse pessoal que vem nessa condição para dentro da Suíça, ele não ganha muito, né? Apesar que eu, por exemplo, tenho um amigo espanhol que veio da Espanha trabalhar na Suíça na área de construção e ele ganhava 60 francos por hora, porque ele é profissional. Eu não sei no que na construção, mas ele é profissional. Então, quando vem já com uma profissional e tudo, ele começa a trabalhar, ele ganha na área da construção na Europa, na Suíça, na área da construção. Se a pessoa tiver uma formação, ele ganha um dinheiro. Agora, tem uma coisa, na Suíça, vou falar da Suíça porque eu não conheço fora da Suíça, assim, para conviver. Mas na Suíça, a pessoa vem aqui fazer uma pintura na minha casa, aqui, por exemplo, um pintor vem aqui fazer uma pintura. Gente, ele vai plastificar esses móveis tudo, ele vai plastificar meu chão todo, ele gasta muito mais tempo protegendo tudo para pintar do que para pintar. Pintar é rápido. E quando ele vai embora, não fica uma bagunça, não fica uma sujeira de nada. Agora eu já desvirtuei a conversa, né? Vamos continuar lá na questão do apartamento. Mas por que eu desvirtuei? Porque eu estou falando sobre todos os níveis que aluga apartamento na Suíça. Então, o que eles fazem? O pessoal da mobiliária deixa esse pessoal numa região. Cada cidade, a minha não tem, porque a minha só tem 3.000 habitantes, não tem. Mas as cidades maiores, ela tem sempre um bairro onde esse pessoal estrangeiro aluga apartamento com facilidade e fica lá e o aluguel é mais barato. Porque aonde vive suíço, e a maioria do pessoal é suíço, o aluguel é caro. Aqui na minha cidade, aqui, uma cidade de 3.000 habitantes, que tem uma Coop, tem uma Migros, e tem um Denner, tá? E tem um médico de família. Não tem quase nada, só tem uma cafeteria, uma padaria. Não tem quase nada de comércio na cidade que eu moro, que são 3.000 habitantes. Um aluguel aqui de um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, uma amiga minha que disse que alugou barato, 1.500 francos. Parece que ela alugou esse apartamento. Mas, normalmente, é muito raro, difícil, um apartamento desse ser esse preço. Normalmente ele é 1.800, 1.900. E eles querem classificar o povo que vem para a cidade. As imobiliárias não quer trabalho, não quer dor de cabeça, não quer reclamação e não quer encheção de saco. Então, eles colocam os aluguéis mais altos, tá? Para evitar que venha pessoas que vai ficar dando trabalho, que vai ficar falando alto, que vai ficar fazendo coisas que a gente faz normalmente no nosso país e não tem problema. Então, assim, é classificado. E outra coisa, se você mora num apartamento e você pisa alto à noite como se fosse um elefante dentro do apartamento, se você faz um barulhão danado, não respeitando certos horários que não pode fazer, domingo na Suíça é considerado o dia do silêncio, você não pode ficar fazendo barulho, você tem que respeitar isso. Tem uma série de detalhes na Suíça que você tem que respeitar o silêncio. E quando você faz bagunça, aí o vizinho reclama, aí o outro reclama, aí o outro reclama. Você corre o risco de receber uma carta para sair com 30 dias do apartamento. Se isso acontecer, você vai arrumar uma grande merda na sua vida. Por que você vai arrumar um grande problema na sua vida? Porque quando você vai olhar um outro apartamento que você ficou interessado, você tem que falar aonde você está e qual mobiliária você está atualmente. Aí eles vão ligar para esta mobiliária pegando informação sua.
Se você tiver uma péssima informação, eles não vão falar, tá? Tem gente aqui que mora aqui há anos e não percebe isso. Eles não vão falar para você, eles só não vão te dar o apartamento. E tem gente aqui que passa por isso e não sabe que foi isso que aconteceu. Que a pessoa estava com o apartamento praticamente arrumado, tudo deu certo. A última coisa que eles fazem no seu dossiê é ligar para a imobiliária onde você está atualmente para pegar a informação sua. Se ele liga na imobiliária e fala assim, a Marlene, teve muita reclamação da Marlene, ela fez muito barulho, teve várias reclamações, os filhos dela pulou e fez e aconteceu, a televisão dela vivia muito alta, escutava. Aqui as paredes são muito finas, gente. Os prédios aqui, as paredes são muito finas. Então, não tem, no Brasil, eu acho que os prédios são grossos. Agora eu não sei nos últimos 20 anos, mas antigamente os prédios eram grossos. E aqui na Suíça, os prédios são muito finos. Tanto que eles levantam um prédio aqui numa rapidez que você nem acredita, tá? Aqui na Europa toda, eles levantam um prédio aqui assim, ó. E aí, a pessoa perde o apartamento e não sabe por que perdeu o apartamento. Porque toda reclamação, por exemplo, deixou a máquina de lavar suja, porque nos prédios tem um quartinho embaixo, onde tem as máquinas de lavar, de secar, que você pode usar. Se você lava roupa no dia que não é seu, porque aqui quando você vai morar num prédio, você vai receber um papel do prédio com o dia e a hora que você pode lavar, e vai ter o nome de todo morador naquela folha para você estar sabendo quem é que vai lavar roupa aquele dia. Então, tem muita norma. E quando você aluga um apartamento, você tem dia e hora para usar a lavanderia. Se você não usar, você não pode chegar lá embaixo na lavanderia e ver a máquina vazia e usar. E tem muita gente que faz isso, fora do dia dele. Ele vai lá embaixo e, a máquina tá vazia, então eu vou usar. Aí, a pessoa tem aquelas horas marcadas, porque eles te dão uma folha com seu dia e hora marcado, que você pode usar essa máquina, depende a quantidade de dias, depende do tamanho do prédio. Eu morei num prédio que o dia era dividido em 3, de 7 horas da manhã, não, de 8 horas da manhã a meio-dia, de meio-dia a 1, não, é um horário fechado, porque é horário de almoço, não pode fazer barulho. Nos prédios, aqui na Suíça, normalmente, na hora do almoço, você não pode fazer grama, não pode fazer nada, é silêncio. De meio-dia a 1 hora, hora da comida, é silêncio. Aí no prédio não pode, então era de 8 a meio-dia, depois de 1 às 6 e depois de 6 às 9 da noite, na lavanderia. Normalmente essa lavanderia é na cave, é subterrânea. Então, de 6 às 9. Então, esse prédio que eu morei tinha 3 horários. E aí eles dividiam esses horários com os moradores do prédio, para evitar da pessoa ficar muito tempo sem lavar. Mas isso é porque é um prédio muito bem administrado e eles faziam isso. Mas a maioria dos prédios, o povo da administração do prédio está pouco se lixando para a necessidade do condomínio, do condômino, né, do morador do apartamento. Então eles colocam 12 horas para a pessoa direto, depende da quantidade de morador, né? Então no máximo divide o dia em 2. E aí coloca o nome de todo mundo e as horas ali que a pessoa tá, vem da mobiliária feito isso, e distribui com os moradores daquele prédio. E você tem que respeitar, você não pode chegar lá e olhar a máquina sem ninguém tá fazendo nada durante 6 horas, que é do meu vizinho, a menos que você vá, faça amizade com o vizinho, e você fale com o vizinho, e o vizinho fala, não, de tal hora a tal hora eu tô trabalhando, então esse horário você pode usar. Quando você dá sorte de fazer amizade com os vizinhos, eles trocam entre si. Mas se você ir lá e usar porque estava vazio, e tem gente cara de pau que faz isso, tem gente cara de pau, normalmente é estrangeiro, tá? Não é suíço. Que o que ele faz? Ele vai lá, vê a pessoa lavando roupa, ele tira a roupa da pessoa molhada, põe num canto e bota a roupa dele para lavar. Isso é uma confusão danada, não pode fazer. E o que acontece? Tem reclamação, e a imobiliária vai anotando as reclamações. E isso é prédio de estrangeiro, viu, gente? Porque prédio de Suíça, onde só mora suíço, não tem. Por que eu resolvi falar sobre isso, fazer um vídeo falando sobre moradia? Porque a pessoa que estava fazendo um vídeo falou que o estrangeiro é separado, que normalmente esses prédios prédios mais pobres, prédios mais simples.
É verdade. Por que é prédio mais simples? Porque assim, quanto mais simples e quanto menos conforto tem no prédio, mais barato é este aluguel. E aí o estrangeiro chega aqui igual eu, não fez formação, não fez nada na Suíça, ele não é que ele vai ter um salário altíssimo, mas ele vai começar a trabalhar e ele vai poder alugar o apartamento dele. E aqui na Suíça tem uma vantagem que eu acho maravilhoso, por mais humilde e pobre que seja um prédio, a cozinha já está montada, você só entra com faca, garfo, colher, essas coisas, a cozinha já é montada, gente. Normalmente, nos prédios mais novos, tem até micro-ondas. Mas nos prédios mais antigos, tem alguns que é muito antigo que não tem máquina de lavar louça, mas é raro. A maioria já reformaram e já colocaram máquina de lavar louça. A maioria dos prédios na Suíça tem geladeira, fogão, máquina de lavar louça e micro-ondas. Igual essa casa nossa aqui já foi comprada com micro-ondas instalado. E essa casa já tem uns 25 anos. Foi construída. Acho que esse ano está fazendo 25 anos. Então, assim, você só entra com material de cozinha para cozinhar. Maravilhoso. Com prédio pobre ou prédio mais rico, viu? Todos os prédios são assim. Então, às vezes, vocês vão ver vídeo de gente que mora na Suíça reclamando que tá difícil arrumar apartamento. Mas tá difícil e é difícil para estrangeiro. E se você tiver uma criança ou duas, aí acabou. Aí toda hora que você for olhar um apartamento e mesmo que você tenha o passaporte suíço, gente, o fato de você ter a cidadania não significa que você nasceu suíço, não significa que você tem a cultura suíça. Significa que você mora aqui há alguns anos e que toda a sua situação tranquila, toda a situação sua bem organizada dentro do país, você postulou para ganhar a cidadania e você ganhou a cidadania. Mas isso não significa que você cresceu na cultura suíça, tá? Significa que a pessoa por exemplo, você tem passaporte suíço, aí você vai postular para poder alugar um apartamento e você tem 1 ou 2 filhos. Pelo o seu passaporte, pelos seus documentos suíço, eles sabem quando é que você pegou a cidadania, eles sabem quando é que você chegou no país, eles sabem tudo, tá? Então, mesmo que a pessoa fale assim, mas eu sou suíça, mas eu tenho passaporte suíço. Se você chegou aqui e com o passar do tempo você fez tudo certinho e você pegou o passaporte suíço, não significa que você tem um comportamento cultural suíço. Então, não vai ser fácil para você arrumar apartamento. Então, toda vez que você vê um estrangeiro na Suíça falando da dificuldade de arrumar um apartamento, você pode saber que um suíço vai lá, postula, conhece o apartamento, gosta do apartamento, aí dentro do apartamento eles te dão aquela carta para você mandar falando quanto você ganha, mandar se você tem nome limpo ou se você não tem nome limpo. Para eles, quando chega lá, eles vão ver quem é que foi naquele apartamento e receber a sua ficha para ver quanto você ganha, não sei o que, não sei o que. E normalmente, se tiver um suíço ali que postulou para ganhar, porque ele quer aquele apartamento, se for num prédio só de suíço, é ele que vai ganhar aquele apartamento, não é você. Gente, se você é um estrangeiro morando na Suíça, ou um estrangeiro que tem um passaporte suíço e quer alugar uma casa na Suíça, se você for rico, vai ser fácil, porque você vai alugar uma mansão no meio do povo, e aí você não vai precisar quase nem ir lá, você vai demonstrar que você quer alugar aquilo ali, que você é rico, 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 rico. Aí as imobiliárias vão estar te alugando aquilo ali, mas vão te pedir, se você for estrangeiro sem passaporte suíço, eles vão te pedir depósito, eles vão te pedir talvez uma série de coisas, e você sendo rico, rico não vai ter problema, tá? Porque a imobiliária vai se resguardar, né, e vai te alugar aquela casa ali. E normalmente uma pessoa muito rica, 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 ela não fica fazendo bagunça no meio da alta sociedade, só se for os novos ricos, mas mesmo assim, conforme for a situação, eles vão te alugar aquilo ali, tá? E você vai alugar, né? Rico, rico. Agora, se você for classe média, você tem muito dinheiro, mas não é rico, 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 e você for alugar uma casa,
você provavelmente vai conseguir também alugar essa casa, mas o pessoal da imobiliária vai estar sentando com você e você, enquanto estrangeiro ou estrangeiro com passaporte suíço, eles vão estar passando para você toda uma norma, né? Tudo muito certinho. Mas, por exemplo, aqui aonde eu moro, uma pessoa classe média está alugando uma casa aqui enquanto estrangeiro, muito difícil. Se ele for classe média alta, que ele tem uma condição financeira boa e tal, aqui na região que eu moro é muito difícil ele conseguir alugar uma casa, porque o povo não vai alugar para ele essa casa, tá? Não vai. Mesmo que ele é classe média. Se for numa cidade maior, ele ainda aluga, mas eles vão estar avisando para ele, vai ter toda uma conversa com ele, tá? Quando ele tem muito dinheiro. Mas, se não, ele não vai alugar. E muitas das vezes ele não vai entender por quê, porque eles são muito educados, eles vão dar um não para ele, porque já tinha outros interessados, porque foi o dossiê do outro, foi o outro que já estava interessado, já tinha demonstrado interesse antes que você. Eles vão estar te dando um não com muita educação, tá? Mas viu na internet brasileiros, estrangeiros reclamando de não conseguir arrumar apartamento, de estar procurando, de estar difícil, de estar isso. E outra coisa, se você mora num apartamento 1 ano, 2 anos, aí muda. Daí a pouco você é chato, você morou 1 ano, 2 anos ali, aí você postula para um outro apartamento, você pega um outro apartamento, morou 2 anos. Aí você vai morar em outro apartamento, depois de novo mora 2 anos. Aí são 6 anos seu dentro da Suíça, que você morou em 3 lugares. Aí depois você vai morar em outro, já vai dar 8 anos. Você ficou, a cada 2 anos você trocou de apartamento. Tudo isso eles descobrem. E aí eles já pensam, esse inquilino aí, ele não é fácil. Esse inquilino aí, ele é chato. Por que ele ficou só 2 anos? Aí liga na imobiliária, as imobiliárias não tem nada a reclamar. Fala assim, não, aqui ele não deu trabalho nenhum, de repente ele quis mudar. Mas aí a imobiliária pensa assim, eu tô com um dossiê aqui que de 2 em 2 anos ele muda, e tem o dossiê da Marlene que ficou 6 anos no mesmo apartamento. O apartamento vai ser meu e não vai ser seu, que mudou de 2 em 2 anos. Tem toda uma situação que eles olham, entendeu? Eles são detalhistas e eles pegam tempo para isso, tá? Então, até mudar de 2 em 2 anos dentro da Suíça, vai sujando a sua ficha de morador. Existe uma coisa aqui que é um ponto muito bom se você manter isso. Por exemplo, eu tenho amigas minhas que mudou de um apartamento para o outro de 2 em 2 anos, mas na mesma imobiliária. Aí você está no suco. Você liga para a sua imobiliária e fala assim, escuta, eu estou querendo mudar lá para a região de Zurique. Vocês têm apartamento lá em Zurique? Ou Konis, eu acho que é Konis. É uma cidade perto de Berna, 40 minutos de Berna. Lis, que é 20 minutos de Berna. Você liga para a imobiliária que você já tem um contrato e pergunta, olha, eu estou querendo mudar para tal lugar ou para tal quarteirão do bairro, da cidade. Eu queria mudar para perto de tal, na mesma cidade. Vocês não têm um apartamento aí? Aí você fica na mesma imobiliária. Você sai de um contrato e entra no outro com a mesma imobiliária. Você não tem problema. E eu tenho amigas minhas na Suíça que mudam, mas não mudam de imobiliária. Tá sempre na mesma imobiliária. Quando elas querem mudar, elas ligam para a imobiliária, que elas já estão hoje com um contrato e falam, eu quero isso, isso e isso. Se aparecer alguma coisa, você me avisa, porque aí eu quero mudar. Aí você está no suco, ficando na mesma mobiliária. Você pode estar mudando na mesma mobiliária, tá? Isso tem gente, que eu conheço gente aqui que faz isso. Não, tá aqui 50 anos e só tá naquela mobiliária. Sai de um apartamento para o outro, mas na mesma mobiliária. Aí você ainda tá no suco, mas se você fica trocando de mobiliária, é uma confusão danada, gente. O povo aqui é muito detalhista, são detalhes que quando eu morava no Brasil, a maioria disso que eu tô comentando com vocês eu nunca ouvi falar, tá? Então é sobre isso. Reclamou na internet que tá difícil arrumar apartamento, mas eu tenho cidadania ou eu tenho passaporte suíço, isso não faz nada.
Você pode ter o passaporte suíço, mas você já chegou aqui adulto, você tem outra cultura, mesmo que você seja muito educado, blá, 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 e se você tiver filhos e tal, é dor de cabeça. Então é sobre isso, o meu bate-papo com vocês agora foi falando sobre moradia e como funciona na Suíça. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.